Vamos lá para análise macro. Bom, hoje nós temos o que a gente chama no mercado financeiro de tempestade perfeita, que é quando tudo no mundo tende a colaborar para um sentido só que ajuda na nossa bolsa aqui no Brasil. Basicamente, nós tivemos hoje informações como a Netflix disparando mais de 10% só essa madrugada no pré-mercado. Também tivemos informações do Banco Central chinês que fez mais um incentivo e as bolsas dispararam mais de 3%. E também aqui no Brasil nós tivemos um esclarecimento feito pelo BNDES sobre um programa do governo de produção industrial novo aqui no Brasil. Mas já começando pelo cenário que mais está impactando as bolsas pelo mundo inteiro, hoje é sim o resultado da Netflix. E ela apresentou nesse resultado um crescimento de 12,8% de assinantes, o que é extremamente positivo falando na questão da Netflix, porque ela vem dos 2 últimos anos decepcionando na divulgação do seu balanço. Porque a gente tem que lembrar que na época do Covid, nós tivemos uma demanda muito grande por streamers e a Netflix disparou, os resultados dela de novos assinantes dispararam, e os 2 anos depois da pandemia, as pessoas voltaram a trabalhar e pararam de assistir Netflix. E automaticamente foi começando a diminuir assinantes. E esse foi o ponto agora que começou a reacelerar os assinantes. E, óbvio, o mercado não só olhou o resultado que tivemos agora em dezembro, mas também ela apresentou o guidance, que é a projeção futura, que também foi bem visto pelo mercado, e automaticamente a ação já disparou 10% no pré-mercado, como eu comentei agora no começo do vídeo. Então, tudo isso tende a influenciar as bolsas do mundo inteiro, não só dos Estados Unidos, que já estava subindo também no pré-mercado aí a Nasdaq próximo a 1%, mas pode refletir para a gente aqui no Brasil esse otimismo pelos ativos de risco, né, pelas bolsas como um todo. E também nós vamos ter hoje à noite a divulgação do resultado da Tesla e também da IBM, que são extremamente importantes para o mercado e amanhã, durante a madrugada, vão sim refletir nos mercados do mundo inteiro. E além de tudo, nós vamos ter amanhã a divulgação do PIB americano, que também faz muito preço nos mercados, né? E já passando para o cenário asiático, esse segundo otimismo que está ajudando na performance da tempestade perfeita que a gente chama no mercado financeiro, é que o PBOC, que é o Banco Central do Povo, lá o Banco Central chinês, ele basicamente divulgou uma diminuição do compulsório dos bancos. E o que é esse compulsório? Esse compulsório nada mais é do que uma garantia que os bancos normais precisam deixar com o Banco Central. E quando nós temos uma redução nesse mínimo necessário, automaticamente nós temos uma injeção de liquidez na economia. E essa injeção atual vai equivaler a 1 trilhão de yuans. E isso é muito positivo para a economia chinesa, que a gente sabe que passou o ano passado inteiro em colapso, né? Não é que ela esteja em colapso, mas a bolsa em si estava em colapso. Ela caiu mais de 12%, enquanto que os Estados Unidos subiu quase 20% ou mais de 20% naquele ano passado inteiro. Então, teve uma diferença muito grande que agora o Banco Central chinês, o governo chinês está tentando correr atrás com esses incentivos, que eu até comentei ontem, que é a única coisa que mais mexe os mercados por lá, é essa expectativa dos incentivos chineses. E, além de tudo, óbvio que essa injeção de dinheiro reflete na bolsa, e automaticamente hoje nós tivemos a bolsa de Hang Seng, que fica lá em Hong Kong, subindo 3,5% só essa madrugada, já combinada com o resultado de mais de 2% ontem. Então tudo isso dá uma animação nos mercados chineses, o que reflete positivo para a gente aqui no Brasil, pelo fato de que eles são sim o nosso principal cliente. Então assim, na Ásia como um todo, só tivemos uma bolsa relevante que registrou queda durante essa madrugada, que foi a bolsa japonesa. Só que tem um detalhe um pouco contraintuitivo. Lá saíram os dados do PMI composto, que são... O PMI nada mais é do que o que os gerentes de compras das empresas compraram no mês passado teve aumento nesse mês. A base é essa.
e essa base de cálculo é 50. E esse índice composto, ele veio maior do que o 50, voltando para o cenário de expansão, o que é extremamente positivo, né? Pensando que uma economia precisa crescer, só que vai de encontro com aquela situação lá que a gente já comentou, que o Banco Central japonês é o único banco central do mundo que está injetando dinheiro na economia, tanto que ele está com uma taxa de juro negativa. E automaticamente, se você tem uma evolução na economia lá, você tem aí uma perspectiva de taxas de juros deixando de ser negativas mais próxima do que o normal. Então, isso afetou, em tese, né, a percepção de que talvez o BOJ, que é o Banco Central japonês, aumente a taxa de juros um pouco antes do que o esperado, e fez uma pressão de queda aí para as bolsas, principalmente a bolsa do Japão, né? E já trazendo para o cenário da Europa, nós tivemos também a divulgação desses PMIs, e lá a leitura é completamente diferente, tanto é que as bolsas estão subindo forte agora durante essa madrugada, porque lá também os PMIs vieram melhores do que o esperado, inclusive o PMI industrial, que é a principal dificuldade atual da Alemanha, né? É o seu polo, a Alemanha e a Europa como um todo, o polo deles é a indústria. E essa indústria estava desacelerando, tanto que esse PMI estava vindo sempre abaixo de 50, bem abaixo, 44, 42, e agora ele voltou a acelerar, ele saiu de 44 para 46 e pouquinho. E isso é o que faz o preço no mercado, porque se você tem uma economia que estava muito fraca, reacelerando, você tem a perspectiva melhor para os investimentos como um todo, e as bolsas são as primeiras que refletem por conta da cotação das empresas como um todo por lá, né? Então, assim, esse é mais um dos pilares da tempestade perfeita. Nós já tivemos Estados Unidos, Ásia e Europa, todos vinculados a uma positividade para o mundo. E o Brasil hoje tende a participar dessa festa, aproveitando essa tempestade perfeita pelo mundo, né? E já falando aqui do cenário brasileiro, nós tivemos o BNDES vindo a público para poder esclarecer as questões da nova política industrial que foi apresentada pelo governo essa semana e que foi muito dissipada no mercado, porque todo mundo estava pensando que era uma nova política das campeãs nacionais, que foi uma campanha feita pelo governo há anos atrás, esse mesmo governo, que não foi muito bem sucedida, foi vítima de vários escândalos, e o mercado como um todo ficou preocupado. No dia que saiu essa informação, nós tivemos uma queda expressiva para as ações, uma disparada para o dólar, e o BNDES veio a público esclarecer que não vai ser um investimento direto nas empresas, como foi no passado. Basicamente, ele falou que vai ser a compra de fundos por meio de fundos. Então, assim, ele deu uma explicação que não vai ser a mesma coisa, o que é um alento positivo para os mercados como um todo, que estavam preocupados com essa situação claramente, né? Então, assim, mas não é uma coisa que vai atrapalhar o nosso cenário de tempestade perfeita para hoje. Hoje nós temos sim uma possibilidade da nossa abertura aqui em alta expressiva e do nosso dólar em queda, só que ao longo do dia, óbvio, né, as novas informações podem mudar esse cenário. Mas esse é o cenário que temos para hoje.